Contextualizando, tipagem, ou também conhecido como sistemas de tipos, é uma forma para se classificar os tipos de linguagem de programação, mas está longe de ser uma unanimidade e esse tema, por mais que possa parecer simples, ainda gera muitas discussões nas comunidades de desenvolvimento. E é por isso que estamos aqui, até falhou a voz, para tentar clarear vossas mentes, incluindo as nossas. Afinal de contas, o que é tipagem dinâmica, estática, forte ou fraca, que tanto ouvimos falar por aí? Quando estamos aprendendo uma linguagem de programação, a gente acaba aprendendo em como a tipagem dessa linguagem foi definida e isso influencia em muitas coisas, incluindo aí a performance e a produtividade, você sabia? Então vamos juntos nessa! Finalmente é agora que vamos desvendar essa coisa de tipagem. Não se preocupe que vai ter código! Oi, CDFs! Estamos aqui em mais um vídeo para desvendar um dos mistérios do universo da programação. Os sistemas de tipos das linguagens é algo simples e ao mesmo tempo nebuloso. Muitos acham que sabem muito sobre o tema e outros têm certeza que não sabem o quanto deveriam. O que importa mesmo agora é você se inscrever aqui no canal, ativando o sininho e acompanhar essa série do Dicionário do Programador, onde a cada semana trazemos um tema, uma tecnologia ou apenas uma simples palavrinha desse mundo maravilhoso que é a programação. É bom lembrar que esse vídeo é uma parceria do Código Fonte TV com a HostGator. Sem esse apoio deles, seria praticamente impossível conseguirmos semanalmente produzir tantos vídeos para vocês. Além de grandes parceiros, eles têm soluções muito boas de hosting, que cabem no seu bolso e do tamanho dos seus projetos. Nós aqui costumamos usar o VPS e também o dedicado deles. Vale muito a pena. Ainda mais se vier com desconto, não é mesmo? Clicando no nosso link especial aqui do vídeo, você garante um descontão na contratação dos VPS dele. Aproveita que o armazenamento usa SSD. Isso garante muita performance para os seus projetos. Nada melhor então para começar com uma definição bem rapidinha de tipagem estática, que tem como principal características a verificação dos tipos usados em dados e variáveis, justamente para garantir que o tipo esperado está sendo utilizado no código. Essa verificação é feita em tempo de compilação, ou seja, durante o processo de compilação. Isso garante uma certa segurança e deixa os programadores menos preocupados se algum problema de tipo pode acontecer durante a execução. O que acontece nessas linguagens é que elas são mais restritivas no processo de codificação e possuem mais regras que não podem ser quebradas. Só com isso é possível descobrir os erros antes, além de outras características. Exatamente! O código acaba ficando maior, porém mais legível, pois é preciso declarar os tipos. Essa tipagem ajuda na performance, na semântica e na manutenção, pois escrever testes para tipagem estática acaba sendo mais simples. Algumas linguagens com tipagem estática são C, C++, Java, C#, apesar do tipo Dynamic. Tem o Go, Rust, Kotlin, TypeScript e Swift. Quer um exemplo? Nesse exemplo, em C#, eu declarei uma variável para a idade da Vanessa, mas atribuí a ela uma string. O compilador, na hora da compilação, já reclama de cara. Opa, não dá para converter o tipo string para um inteiro. Veja que ele nem reclamou em nenhum momento se a idade estava certa ou não. Eles ainda não têm como verificar isso, né, Gabriel? Em algumas linguagens ainda temos o recurso de inferência de tipo, ou seja, mesmo sendo estáticas, elas podem inferir o tipo de acordo com o primeiro valor recebido. Aí, uma vez definido, o tipo ele não muda mais. Nesse exemplo, eu declarei a variável idade Vanessa sem definir um tipo, mas atribuí um valor alto o suficiente para ser um inteiro. Na linha seguinte, tentei me redimir usando a mesma variável, mas como uma string. E não deu certo, né? O compilador já tinha inferido aí a variável como int e no C# não dá para mudá-la depois. Para atribuir de forma correta o valor ao seu tipo, é preciso fazer isso. Ó. Agora o compilador fez a checagem de tipos. Adicionei também um tipo long lá no limite dele para os dias em que o Gabriel aqui vai ter que ficar no sofá, viu? Agora chegamos na tipagem dinâmica. Para uns programadores, as linguagens que usam esse sistema de tipagem não merecem respeito. Olha, não vamos opinar sobre isso nesse momento, vamos deixar para um outro vídeo. O que importa é que quando falamos de tipagem dinâmica, estamos falando que o tipo não necessariamente precisa ser declarado, e ele pode ser inferido justamente no momento que o valor é atribuído. Mas então, você vai me perguntar, ué,
Isso não é exatamente o que mostramos no exemplo do C# declarando a variável com var sem definir o tipo? Pois é, gente. É sim, viu? O C# é uma linguagem que pode ser considerada estática e também dinâmica ao mesmo tempo. É meio louco pensar nisso, mas é possível. Mas para não confundir ninguém, vamos então migrar os nossos exemplos para o Python. Nesse exemplo, definimos duas variáveis e deixamos o compilador inferir o tipo. A primeira recebeu o valor inteiro e a segunda tentou somar a idade Vanessa com uma string 1. É óbvio que deu erro, né? Já que mesmo inferindo os tipos, o Python não deixa fazer essa operação, porque ela também é uma linguagem de tipagem forte, ou seja, ela não permite esse tipo de conversão automaticamente sem a intervenção do programador. Então, para funcionar, ficaria desse jeito. Foi necessário forçar um cast na string 1, usando a função int. Dessa forma, ela consegue realizar a operação. Exatamente. Mas calma que a gente ainda vai explicar melhor aí essa coisa de tipagem forte ou fraca. A coisa toda que define a tipagem do Python como dinâmica é que, mesmo inferindo o tipo na primeira vez, ela continua inferindo a partir de outras atribuições. Apesar dessa idade do Gabriel estar aí absurdamente errada, ela mostra como o Python consegue continuar inferindo tipos para a mesma variável durante a execução do programa. Acho que deu para ilustrar um pouco dessa maluquice toda que é a tipagem dinâmica. Algumas das linguagens que adotam esse sistema de tipos é o JavaScript, o próprio Python, Ruby, PHP, Lisp, o Elixir, entre muitos outros. Agora chegou a vez de entender a tal da tipagem forte ou fraca, que é comum ver por aí sendo chamada de fortemente tipada ou fracamente tipada. Quando a gente diz que a linguagem é fortemente tipada, a gente quer dizer que uma vez que um tipo é definido, é necessário que o programador faça o trabalho de conversão para outro tipo caso seja necessário. Geralmente, um mesmo dado não pode ser tratado como se fosse outro tipo de dado. É muito comum vermos as linguagens estáticas também terem tipagem forte, mas é óbvio que existem exceções. Nesse exemplo, para tentar me redimir, criei uma função chamada cálculo juventude, que recebe um inteiro, que é a idade, e retorna a multiplicação de fator de juventude, que é um double. Nesse caso, eu calculei na função main a juventude da Vanessa, ou seja, mesmo que ela já tenha 40 anos, ela tem o equivalente à juventude de quem tem 16. Eu tenho 39 e me segurarei nisso até março de 2021, com certeza, Gabriel. Mas ok, eu vou deixar passar essa daí, né? Mas o que vocês viram aqui, tirando a brincadeira, foi o cálculo sendo executado usando tipos diferentes. E isso é permitido em alguns casos, mesmo que a linguagem tenha uma tipagem forte. Isso não funcionaria se fosse um double multiplicado por uma string, por exemplo. Tipagem fraca é quando o tipo não está bem definido e a linguagem pode alterar o seu tipo sem a intervenção direta do programador. O exemplo mais clássico que temos é esse aí com JavaScript. Criamos duas variáveis com o meu nascimento e o do Gabriel. E, gente, agora é de verdade, viu? Tá certo. No caso do meu ano de nascimento, coloquei ele como uma string e mandei mostrar o console qual a diferença da idade que eu tenho com relação ao Gabriel. Mesmo sendo de tipos diferentes, o JavaScript faz essa loucura de converter os dados e o retorno dessa operação é 1. Pode acreditar. Ou seja, o JavaScript é uma dessas linguagens com tipagem fraca. Para esse tipo de característica, cada linguagem pode adotar um conjunto de regras. Então, não espere esse comportamento que mostramos em todas as linguagens com tipagem fraca. Não custa lembrar que a tipagem dinâmica ou estática não necessariamente tem relação com linguagens dinâmicas ou estáticas. Por exemplo, em linguagens dinâmicas, algumas operações podem ser feitas durante a execução, como mudar o tipo de uma variável, adicionar novas propriedades ou métodos em tempo de execução. O JavaScript permite isso, por exemplo. Por sua vez, nas linguagens estáticas, essas mudanças não são permitidas, ou seja, tudo precisa estar bem definido em tempo de compilação. Por isso, algumas classificam as linguagens estáticas como mais seguras, pois tiram o poder do dev de fazer caquinho no código. Chegou a hora de fazer aquele resumão desse tema para você consolidar seu conhecimento. A tipagem estática é quando deve estar explícito o tipo de uma variável e não pode ser alterado. Na tipagem dinâmica, a tipagem pode ser inferida pela própria linguagem. Em alguns casos, nem a declaração das variáveis é obrigatória, como no PHP, por exemplo. Uma característica além de estática e dinâmica é a tipagem forte ou fraca. Na tipagem forte, as conversões de variáveis de tipos diferentes não são feitas automaticamente. Em alguns
alguns casos, nem podem ser feitas. Na tipagem fraca, as conversões podem ser feitas sem a intervenção do programador, porém cada linguagem tem suas próprias regras para fazer isso. Essas são algumas características de tipagem da maioria das linguagens, e não a regra definida que uma tipagem estática é necessariamente forte ou vice-versa. Cada uma é construída com suas próprias características. O C#, por exemplo, que utilizamos aqui, é uma dessas linguagens que mais características tem de tipagem. Ela é considerada no quesito de tipagem estática e dinâmica ao mesmo tempo, forte, segura e insegura, nominativa e parcialmente inferente. Que loucura, não é? Por isso esse é um assunto complexo de ser tratado. Espero que a gente tenha, ao menos, conseguido te dar uma luzinha no fim do túnel sobre esse tema. Se gostou, deixa aqui um likezinho e diz aqui nos comentários qual é a tipagem da sua linguagem. Não diz qual é a linguagem não, deixa o pessoal tentar adivinhar só com essa dica. Então, até um próximo vídeo do CDF TV. Tchau! Essa briga de tipagem vai longe. Eu sei de histórias de gente que já saiu no braço para defender tipagem dinâmica e fraca. Olha, eu vou repetir uma coisa que sempre falamos aqui no canal, viu? Gente, por favor, aproveite ao máximo a linguagem, mas não se apaixone demais por ela, viu? Vai ter um dia e ele vai chegar e ela vai te abandonar. E um coração partido por conta de uma linguagem não se cura tão fácil. Então, enquanto você reflete sobre isso, que tal aproveitar esse vídeo aqui do lado?